Olá pessoal, na aula passada nós começamos a ver arranjos unidimensionais, vimos a biblioteca NumPy e como usá-la para simular um array no Python, que o Python de forma nativa não possui o conceito de array. E agora vamos ver como a gente vai fazer esses arranjos, esses vetores em Python com um elemento nativo, que é o list. List, na verdade, é um conceito de estrutura de dados que tem em Python, porém não tem na maioria das linguagens de forma nativa. Por isso que estamos dando ênfase na ideia do array. Então, quais são as operações de array que a gente viu? A gente viu que temos que inicializar o array, então, primeiro de tudo, falar nome, tamanho dele principalmente, tipo também, geralmente, na maioria das linguagens. Em Python a gente sabe que o tipo a gente não precisa colocar muito explícito, que ele pode mudar também. E podemos fazer acessos a índices, acessos a posições do array, e podemos modificar essas posições. São basicamente essas duas operações que a gente tem com vetores, que é acessar a posição e escrever na posição. E um vetor, na verdade, o array que a gente viu simulado em NumPy, nada mais é do que esse list aqui de Python, só que com seu poder restringido, porque o list pode, por exemplo, adicionar um elemento num vetor, porém, num conjunto, aliás. Porém, a gente sabe que o vetor não tem essa opção. Então, o conceito de vetor não tem como você colocar um elemento nele. Se você declarou ele com 10 posições, ele vai ter 10 posições. Não tem como adicionar ou retirar dele de forma, pelo menos não de forma estática como a gente está vendo. Então vamos direto para o código, ver aqui algumas particularidades da lista. Primeiro, a gente agora não precisa declarar NumPy mais, porque aqui a gente vai usar somente o que o Python tem de básico mesmo, de nativo. Primeira coisa que a gente vai fazer é também declarar que uma variável é uma lista. Só que dessa forma que a gente está declarando aqui, lista 1, a gente basicamente está declarando, está falando que isso aqui é uma variável, só que não tem nada dentro dela. Isso aqui, aliás, é uma lista, só que não tem nada dentro dela. E para definir lista, realmente são esses dois colchetes ou parênteses quadrados que temos. Então, não vai servir se colocar parênteses normal aqui. É colchetes mesmo. A gente pode declarar, como a gente viu também, a gente podia declarar um array já com os valores, a gente pode declarar uma lista também, por exemplo, com 3 elementos. Vamos ver esse exemplo aqui então. Declaramos uma lista com o nome lista 3 com 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Quando a gente manda imprimir ela, está aqui impresso na tela. A gente já nota que a impressão aqui é diferente dos arrays lá que a gente viu no NumPy. Aqui os números são separados por vírgula, eles ficam entre colchetes aqui quando a gente manda imprimir. Só que agora a gente tem uma função na lista que a gente não tinha no array, que é adicionar um elemento no final. Então, a partir, por exemplo, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar essa lista 3, ponto append 5, eu estou inserindo o elemento 5 nela. Então, quando eu imprimir essa lista de novo, eu vou agora imprimir 1, 2, 3, 4, 5, porque eu adicionei esse elemento aqui nela. Aqui, por enquanto, essa vai ser a principal diferença que a gente vai ver. Na lista, ela também tem esse poder, que não temos lá em arrays. E para questões de algoritmos, a gente só vai considerar arrays. Lista é um conceito mais avançado, tem mais coisa para ver, mas isso vai ficar para sequência. O acesso também à lista por índice é a mesma coisa do array. Entre colchetes aqui a gente vai colocar um índice e a gente pode atribuir um valor ou ler esse valor aqui. No caso, a gente trocou o segundo e o quarto elemento para 5, 6. E aqui o segundo é 5, o quarto elemento é 6. A gente trocou aqui o lista 3, mas podemos imprimir também, como vimos em array, um único elemento. Por exemplo, lista 3 do índice 2, do terceiro, que vai ser 3. Aqui está o terceiro elemento, imprimiu 3 aqui embaixo. Então, qual vai ser a mudança do nosso código? A gente pode traçar um paralelo aqui, que a gente vai fazer com list, que então no meio do código a gente não pode mexer com esse append aqui, senão a gente está mexendo com conceitos de lista. Não é o que queremos mexer com conceitos de array. Só vai ter acesso à memória, mudança, no caso, por atribuição de cada elemento da memória, por exemplo.
Então, o que a gente tem que simular aqui? Temos que simular somente a inicialização do array, que a gente viu lá em NumPy, que a gente pode inicializar o array, por exemplo, com 10 zeros, 10 elementos, todos zeros. Agora, quando a gente não tiver mais NumPy, e principalmente quando a gente for enviar nossos exercícios para a plataforma bCrowd, a gente não pode usar o NumPy, ele não aceita a importação dessa biblioteca. A gente vai ter que fazer o seguinte: declarar uma lista vazia e com append e colocando elementos nelas. Então, por exemplo, eu iniciei o vetor list com lista vazia, depois eu iterei 10 vezes aqui para colocar o zero. Ou seja, eu coloquei 0, 10 elementos 0 na lista. É a mesma coisa, então, do que eu fiz aqui em cima com o vetor NumPy. Então, é esse paralelo que a gente tem que ter entre as duas fórmulas. Porque a partir daqui, que a gente já mexeu com append, a gente não vai mais mexer com essa função aqui. A gente vai mexer agora, normalmente, como a gente viu, acesso à memória e tudo mais, como array. Vamos ver então o exemplo que a gente viu na outra aula, só que agora sem usar a biblioteca NumPy. Esse exercício é para pegar o número n de elementos, imprimir eles na ordem de leitura e na ordem inversa à leitura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar o número de elementos que o usuário tem que fazer. Então, já vai pegar esse n. Porém, aqui, lá no código, eu usei a biblioteca NumPy para iniciar np aqui com n zeros. Eu tinha colocado n aqui e eu iniciaria o vetor. Só como a gente não tem mais a NumPy, a gente vai ter que iniciar dessa forma aqui, ó. Eu estou colocando 0 nesse vetor aqui 10 vezes, ou melhor, n vezes, de 0 a n. Então, estou colocando, inserindo elementos aqui. A única parte que a gente vai mexer é nessa parte de inicialização do vetor. Então, ó, inicializei o vetor vazio, coloquei 10 elementos zeros nele. Então, isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. O resto é exatamente como a gente viu. Acesso à memória, a gente consegue imprimir, consegue atribuir da forma que a gente já viu. E também a gente continua tendo esse problema aqui de acessar uma posição inválida do vetor. Aqui a gente está com o NumPy, que a gente tinha esse problema, né? Mas, por exemplo, se eu fizer aqui um vetor vazio e querer, por exemplo, imprimir a posição 0 dele, ele vai dar um problema para a gente que está falando que o índice não está, né, o mesmo problema que a gente viu lá, que esse índice não está dentro das possibilidades, porque é um vetor vazio aqui. Então, não tem o elemento primeiro, se ele é vazio. E a gente poderia colocar 1, 2, 3 aqui também e querer acessar, por exemplo, a quarta posição. Daria novamente erro. Então, essa questão aqui de acessar uma posição inválida do vetor, a gente também tem que ter cuidado, porque continua esse problema. Então, recapitulando, o que a gente precisa para mudar do NumPy para usar o list do Python? Isso aqui não é uma forma intuitiva, né? A gente aprendeu aqui, na verdade, uma função da lista, que é uma outra estrutura de dados que a gente não está vendo, não quer ver aqui por enquanto, mas a gente só vai usar essa função aqui de append para inicializar o vetor. Então, da mesma forma que eu tinha lá aqui o np zeros recebendo n, agora eu vou ter isso aqui de novo. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai ter que decorar, que a gente tem que saber esse paralelo, que isso aqui é igual isso aqui. Agora, nos exercícios, inclusive façam os exercícios, a gente vai ter sempre que mandar somente com list. A gente não vai poder fazer o uso do NumPy para a plataforma porque ela não aceita essa inclusão. Então, façam os exercícios, até a próxima aula.